Salve, meus queridos e minhas queridas, vamos a mais uma revisãozinha, dessa vez sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, certo? Vamos dar uma olhada nesse conceito já sabendo que linguagem, porque a gente revisou naquela aulinha sobre funções da linguagem, a gente revisou as funções e viu basicamente que linguagem é essa capacidade que a gente tem de se comunicar. E a gente avaliou muito ali em cima da capacidade da linguagem verbal. Agora a gente vai dar uma olhada nos três, certo? Então, em primeiro lugar, gente, a linguagem verbal. Por que eu chamo de linguagem verbal? Aqui, verbo tem a ver com a palavra, certo? Então, a linguagem verbal é aquela que sempre se organiza a partir da palavra, seja ela escrita ou falada. Eu já adianto a vocês que o forte da prova do Enem, dadas as suas possibilidades, né, dados os seus contextos de aplicação, é a linguagem verbal. Vocês vão, na maior parte do tempo, estar submetidos a um processo a partir da linguagem verbal. Tá? Então ela pode estar presente numa conversa qualquer, numa orientação qualquer, ou em algum material que tu esteja lendo, beleza? Isso é linguagem verbal. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse aviso que a gente tem e que tu sabe que tá errado. Eu sei que tu sabe que tá errado. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Tu sabe que esse pronome aqui não retoma assim. Tu sabe que esse pronome, no máximo, ele acompanha. Né? Fomos nós mesmos. Foi ela mesma que fez isso. Agora, verifique se o mesmo não significa essa retomada. Tá? Vocês vão encontrar algumas questões off-Enem aí, né? Algumas questões de vestibular, eventualmente, que vão tratar desse tipo de desvio da norma culta, assim, né? Lembra que a gente conversou também sobre variação linguística, né? Aqui há um desvio da norma culta. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de variação da norma culta dentro, obviamente, da linguagem verbal, já que a norma culta trabalha com a escrita e vai trabalhar com a fala também, mas a gente sabe que ela está muito vinculada ao plano da escrita, certo? Então isso é linguagem verbal, por meio da palavra. Já a linguagem não verbal não trabalha com a palavra. Essa negação aí na frente desse adjetivo quer dizer isso, que ela não vai trabalhar com a palavra. Ela vai ser construída por índices, signos, símbolos, visuais, sonoros, táteis, mas que sejam de reconhecimento de todo o grupo que participa do processo. Certo? Então a gente tem aqui, na linguagem não verbal, diferentes possibilidades de aplicação desse processo de comunicação sem usar a palavra, certo? Aqui o texto traz como exemplo o árbitro num jogo de futebol que usa o apito, né? E ele usa o apito quando é para parar e quando é para seguir. Um guarda de trânsito, né? Um agente de trânsito, a gente talvez não use mais o guarda, mas o agente de trânsito também vai usar um apito e há os sinais do apito, né? As sirenes são sinais não verbais, certo? E eu trago aqui para vocês como exemplo, né, o clássico semáforo. Até vou sair da frente aqui, ó. O clássico semáforo, gente, como um exemplo de linguagem não verbal. Ele traz 3 ordens aqui, ó, tá? E comunica, né? Siga, atenção e pare. Ele comunica. Vamos aproveitar essa cor aqui porque a gente sabe que, né, às vezes na impressão do Enem fica ruim, fica xarope, certo? Então, este é, né, o limite entre o que a gente chama de linguagem verbal e linguagem não verbal. E aí a gente vai passar para um último tópico, que é exatamente o quê? A linguagem mista, que vai se constituir do quê? De uma peça, de um texto, que vai misturar elementos verbais, ou seja, a palavra, a elementos não verbais. Vai misturar um ao outro. Aqui a gente traz como exemplos, né, algumas coisas que sim fazem parte da nossa realidade, tá? Como as músicas, os filmes que trazem imagens e diálogos, e aí vão vir alguns sinais de trânsito que se compõem de palavras e símbolos,
né? E que a gente reconhece em qualquer lugar do mundo pela convenção. A gente só vai ter uma diferença na palavra que está ali, tá? Então, por exemplo, olha aí, ó, o sinal de trânsito aqui, num país de língua portuguesa, ele vai ter o pare, a ordem em português. Num país de língua inglesa, ele vai ter o stop. Mas o formato é esse, né? O formato comum é esse. Os formatos de velocidade máxima na via, por exemplo. Acho que os sinais de trânsito eles são muito representativos para esses processos de comunicação, né? São coisas simples, diretas e que organizam a vida em sociedade a partir delas, tá? Outro exemplo conhecido, e aí é um que cai com alguma frequência, né, no Enem, são as tirinhas, né, gente? São as tirinhas. Olha a Mafaldinha aí, eterna participante do Enem, né? Olha a reflexão dela. E aí é importante aqui, tá? Aqui é importante também a gente vincular o que a gente está lendo ao que a gente está vendo, certo? Olha ali, ó. É incrível a importância do dedo indicador. E eu preciso dela olhando pro indicador, né? Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão pra rua. Aí ela dá um grito, né? Ou um pensamento assim, esse deve ser o tal, vamos lidar com o duplo sentido, com a ambiguidade da palavra indicador, né? Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Aí ela está imitando o gesto do que seria o patrão mandando embora e confundindo o nome do dedo indicador, né, com o substantivo indicador que indica aquilo que sinaliza algum número, no caso, o indicador de desemprego. Certo? Esse texto aqui, gente, inclusive, ele foi questão de prova há muito tempo, certo? Acho que 2009. Fica aí a dica, tá? Então, isso é linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Aqui a gente tem que saber aliar tudo, usar todos os componentes do texto, certo? E aí eu trago uma questãozinha pra gente se divertir, certo? Eu trago uma questãozinha pra gente se divertir. E antes, queria lembrar a vocês que essa linguagem mista, vamos botar 3 estrelinhas aqui, né? Essa linguagem mista aqui, gente, é a que pode dar a questão. A reflexão sobre a linguagem verbal e não verbal. Dificilmente a gente vai cair num texto só de linguagem não verbal. A gente até tem alguns textos de arte, por exemplo, né, da parte de arte no Enem, que vão trazer só fotos ou, né, imagens e que talvez não naquele texto que é o motivador da questão, talvez ele não traga a linguagem verbal, mas a gente vai ter o processo de, né, análise, alguma retomada de algum conceito a partir da ideia da arte, por exemplo, tá? Mas aqui não, aqui para esse a gente vai ter que analisar todos os componentes, tá? Nos 4 quadrinhos vamos analisar todos os componentes. Percebe que tu analisou a imagem aqui para conseguir entender o que a Mafalda queria, certo? Então a gente vai para uma questãozinha. Questão 44 da prova de 2023. Essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa... Gente, esse visa quer dizer o quê? Qual o objetivo dessa campanha, certo? Então vamos ao texto e vamos a toda a composição. O que a gente tem ali, gente, na composição? A gente tem em primeiro lugar, vamos analisar toda a imagem, né? A gente tem o verde e amarelo ali, para de alguma maneira colocar a ideia de Brasil em jogo, certo? E aí a gente tem, né, em super primeiro plano aí, a imagem de uma mãe amamentando, certo? A imagem de uma mãe amamentando. E aí vem o texto da campanha, unindo as duas coisas. Por que é tão importante amamentar? Percebe que essa ilustração aqui, né, gente, a imagem aqui com o propósito de ilustrar a campanha, ela tem um apelo, certo? A campanha publicitária ela não pode ser só slogan e ordem e pedido. A imagem aqui tem um apelo. Por que é tão importante amamentar? Aí vem os motivos, né? O bebê recebe os anticorpos da mãe para a proteção contra diversas doenças, como diarreia e como infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. E desenvolve a fala e uma boa respiração. Então tá aí, a importância para a amamentação. Percebam que aqui, gente, a importância é sempre visando o futuro da criança, né?
Sempre visando dali para frente em relação à criança. Então vamos lá. Essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa, olhando todos os componentes ali, divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Olha, essa aí nos parece bem certa, né? Mas vamos guardar ela. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. Gente, ali é tratamento ou é prevenção? A gente tem que saber diferenciar também isso como objetivo do texto, né? O próprio texto trouxe a ideia de anticorpos para proteção. Isso é tratamento, gente? Não. Isso é prevenção. C. Defender o direito das mulheres de amamentar em público. Aqui, a barbada é a seguinte. Ninguém falou em amamentar em público. Só estão falando sobre a importância da amamentação, certo? Embora a gente saiba que há toda uma circunstância de mulheres defendendo esse direito de amamentar em público, o texto não traz isso. E aí é aquela coisa de nós fazermos uma inferência, né? Não, mas se eu tô vendo ali a mãe, né, já com o peito de fora, dando de mamar, é porque ela tá, eu vejo que pela luz ela tá na rua. Cara, isso são inferências. E essa questão não te permite isso. O que essa questão quer de ti? Se tu entendeu qual é o objetivo do texto aqui composto por imagem mista, certo? Na D, orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Dá alguma orientação, gente? Não. E outra, informar sobre o aumento de anticorpos da mãe, nas mães. Não, gente. Ele fala sobre anticorpos, vamos comparar com o texto. O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças. Não fala no aumento de anticorpos da mãe. Não interessa o que tu estudou, aí eu vou reconhecer a minha ignorância frente a isso na biologia, por exemplo. Mas o texto não traz isso. Se na biologia fala que, de repente, a mãe vai desenvolver anticorpos a partir do ato de amamentar, aí são outros 500. Vocês perceberam que a gente olhou para todos os componentes desse texto verbal e não verbal e a partir disso a gente escolheu a nossa resposta? E de fato, gente, a nossa resposta é realmente a alternativa A. Certo? Então tá aí. A minha dica é, nessa pequena revisão, sempre que a gente tiver imagem, a gente analisa considerando a linguagem mista, né? Verbal e não verbal, aqui a gente analisa todo o conjunto. E na parte verbal, gente, nós nos prendemos sempre àquilo que está expressamente dado no texto. Certo? Bons estudos, gente!